partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, estamos de volta pela Rádio Manaim nesta quarta-feira. Que bom que você continua conosco aqui, porque toda quarta-feira você já sabe, né? Culto das servas às 7:30 da noite em todas as nossas igrejas e chamados para servir na Rádio Manaim, onde conversamos sempre com irmãos, com irmãs, com servos do Senhor, com pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, que foram chamados para servir nesta obra. Conosco, mais uma vez, pastor João Carlos Braga. Hoje é dia de hora extra, pastor. Paz do Senhor. Madrugada, pós-madrugada, chamado para servir. É verdade. Mas assim é bom, né? Colocar a nossa vida diante do Senhor e saber que tantas pessoas estão dividindo conosco esse momento especial. Que maravilha. Inclusive, Kleber, tivemos um encontro lá no Manaim com a nossa irmã Nélia de Colatina, que deve estar nos ouvindo agora, que ela não perde um chamado para servir. Que maravilha. Mandar um abraço para você. Muito obrigado. E como a Nélia, nós sabemos que muitas pessoas estão participando e recebendo essa bênção de saber o que Deus tem feito na vida de homens e mulheres. Já sabe que agora o senhor ganhou um novo sobrenome, né? Pastor João Carlos Braga, do chamado para servir. É verdade. É verdade. É verdade. Eu estava no alojamento, veio um irmão e falou assim: o senhor é pastor João Carlos Braga, né? Eu falei assim: sou, dos chamados para servir. É o sobrenome. Tá tudo certo. Você tá ligado com o Senhor, tá tudo ótimo, certo. Né? Isso é o carinho dos irmãos, isso é maravilhoso. Estive no Manaim recentemente, não nesse seminário para jovens, que eu estava de plantão aqui na rádio, mas no seminário anterior, e que foi de grupo de instrumentista e grupo de louvor. E encontrei alguns irmãos que perguntaram: Kleber, o pastor João tá aí com você? Aí eu falei: não, o pastor João, ele não sei se ele veio ao Manaim, talvez ele esteja na igreja lá em Vitória, esteja viajando, não, mas não sei. Aí ele falou assim: não, eu queria muito encontrar ele é o pastor dos chamados para servir. Eu falei: é ele mesmo. É isso mesmo. É ele que manda lá, é isso mesmo. Muito bem, pastor João conosco mais uma vez. E o nosso convidado de hoje é o pastor Crenilson de Jesus Matias Dias. Ele está pastor há 12 anos nessa obra. Ele está realizando a obra do Senhor ali em Milão, na Itália, há 24 anos. Ele é empresário, trabalha, realiza a obra lá em Milão. É o esposo da Simone Peixoto Dias, é o pai do Felipe, pai do Gabriel e pai da Esther. Seja bem-vindo, pastor Crenilson. Uma alegria para nós, um prazer enorme recebê-lo aqui nessa manhã para a gente falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor João, paz do Senhor Kleber. Para nós é uma alegria, também aos ouvintes também da Rádio Manaim, a todos a paz do Senhor. Para nós é uma alegria muito grande de poder compartilhar, né, das nossas experiências, do chamado, até como nós chegamos até aqui, e como o Senhor continua a nos guiar, nos guardar e nos dando toda a condição de poder realizar a obra do Senhor. O senhor já nasceu num lar evangélico, ou conheceu o Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso na adolescência, quando criança? Conta um pouco para nós como foi o início dessa caminhada, pastor. Kleber, eu tive o privilégio de poder ter dentro da família, né, os meus pais, né, eram evangélicos, faziam parte desta obra. Meu pai, Gilson, que era diácono desta obra, e também a minha mãe, Cremilda, também uma serva valente do Senhor, que sempre passou para todos nós, todos os filhos, esta herança, né, essa herança maravilhosa de poder servir ao Senhor. Só que no início, né, a gente não, apesar de ele estar sempre orando por nós, pelas nossas vidas, e foi necessário que houvesse uma experiência, né, sempre a experiência para a conversão, né? E ela sempre falava o seguinte, meus pais sempre falavam o seguinte: no tempo certo, o Senhor, ele vai ouvir a nossa oração. O senhor é capixaba, carioca, mineiro? Eu sou capixaba. Capixaba? Sou capixaba, de Vitória aqui, nascido aqui em Vitória. E para nós foi
maravilhoso, porque os nossos pais, eles sempre passaram para nós essa herança dessa obra, nossas vidas. Mas foi necessário que houvesse sempre uma experiência, né? E a primeira experiência, apesar de eu não estar na igreja, mas a igreja já estava, né, orando por nós através dos nossos pais, foi quando o nascimento do meu primeiro filho, o Felipe. Ali começou o início da experiência, né, do chamado do Senhor para as nossas vidas. Porque quando nós detectamos que nosso filho está para nascer, foi detectado que ele havia um problema nos rins. E mesmo nós não sendo da igreja, a igreja... Posso falar o nome da igreja aqui? Por favor, claro. Eu tenho que falar o nome da igreja, claro. Que é a igreja de Santo Inês I. A igreja de Santo Inês I, na época, tinha ali como responsável, que hoje é pastor Rogério Alencar, era ali na época. E a igreja, quando nós soubemos do laudo médico que o meu filho havia um problema nos rins, a igreja começou a orar nesse sentido, mesmo eu não sendo da igreja. Eles começaram a orar em favor dessa situação que foi constatado já no ventre, né, ali da minha esposa. E os médicos falaram o seguinte: nós vamos esperar ele nascer para saber o que nós vamos fazer. E nisso a igreja ela começou a orar, independente, o Felipe já tinha um nome já, e a igreja nas madrugadas, mesmo antes do Felipe nascer, eles já oravam pelo Felipe, né, falando da situação dele, orando ao Senhor para que o Senhor pudesse conceder uma bênção para nós, mesmo sendo ainda da igreja, mas meus pais sendo da igreja. Interessante que quando meu filho nasceu, e os médicos vieram até nós e falou conosco o seguinte, que ele deveria operar, deveria tirar um dos rins. E tinha que ser logo. E naquele instante, os médicos, eu falei, quanto tempo precisava para poder fazer essa operação? E eles perguntaram, a decisão é dos pais, é de vocês. Ou vocês operam agora, ou vocês deixam para mais tarde, para mais tempo, só que depois pode complicar o outro rins. E com isso, nós oramos ao Senhor naquele instante, para que o Senhor nos desse, pedimos o socorro ao Senhor, mesmo sendo da igreja, pedimos socorro ao Senhor, e avisamos a igreja. E foi decidido que aí no terceiro dia de nascido meu filho, terceiro dia ele foi operado. Com 3 dias de nascido ele foi operado, e a bênção foi que logo após a operação, ele já passou algumas horas, e ele já foi para o quarto. Foi para o quarto, e ele foi um motivo no início da nossa conversão, né? No início da nossa conversão começou por ali. E ele foi para o quarto, e interessante que logo depois, passou algum tempo, ficamos ali praticamente 7 dias no hospital. 7 dias no hospital, foi dado alta para nós, e a igreja sempre ao nosso lado, independente que nós não fazíamos parte da igreja, a igreja sempre ao nosso lado. E hoje podemos glorificar o nome do Senhor. Meu filho está obreiro na casa do Senhor, louvando a Deus, e nunca mais teve problema nos rins dele. Foi tirado um rins, ele hoje só tem um rim só, mas continua servindo ao Senhor na casa do Senhor. Só que não foi ali ainda. A conversão a conversão ali ainda não foi, apesar dessa experiência que nós tivemos ali. Nós passamos a ir na igreja, né? Passamos a acompanhar a igreja, mas não definidos ainda. Apesar de toda essa experiência que o Senhor nos concedeu, né? Aí no batismo do meu irmão, passando alguns anos, um ano depois 3 anos depois que meu filho nasceu, o meu irmão foi batizado, o caçula, né? O Júnior. No batismo, lá no Manaim, a gente estava no batismo e o Senhor falou em profecia que naquele instante ali, o meu irmão, ele fazia um pedido para um parente que estava ali, e naquele instante o Senhor estaria atendendo o pedido dele, porque ali o Senhor estava chamando ao seu irmão.
passado praticamente 6 meses, 7 meses, nós nos batizamos. E a bênção maior que foi eu e minha esposa no mesmo dia se batizamos. E isso para nós foi uma grande experiência, porque quando o Senhor chamou, né, os dois para estar presente, para estar servindo ao Senhor. E ali começou a nossa caminhada na presença do Senhor, e para nós foi edificante, né, porque podemos presenciar a mão do Senhor em todos os atos da nossa vida e continua até os dias de hoje, porque certamente o Senhor tinha um propósito para as nossas vidas naquele momento. Então a nossa experiência de conversão foi essa, foi através, primeiramente pelo meu filho, e logo depois o batismo do meu irmão, lá no Manaim, onde o Senhor falou que estava nos chamando. E naquele instante houve a definição minha e da minha esposa de servir ao Senhor. Pastor, interessante a gente ver o senhor contando, né, que várias fases foram passando da sua vida, mesmo você não sendo da igreja, mas a gente vê assim que o Senhor não desistiu de te chamar. Valeu a pena ele manter a insistência para o chamado. Glória a Deus. Até que vocês atenderam a esse chamado. Foi você e sua esposa juntos? Juntos, no mesmo dia, se batizamos no mesmo dia. O Senhor chamou logo nós dois, porque o propósito do Senhor era de usar nós na obra do Senhor. Amém. Que maravilha. Esse foi com o Felipe. É. Né? Bom, aí houve a conversão. Houve a conversão. Aí daí pra frente não teve luta, não teve batalhas, foi céu de brigadeiro, deu tudo certo. Houve a conversão. Logo após a conversão, aí sim. Aí veio e começou, né? As provas, as batalhas. Né? Logo eu fui chamado para ser obreiro ali na casa do Senhor. Já Em qual bairro? Aqui em Santinês 1. Ah, aqui em Santinês, Vila Velha. Era o pastor Gilmar, na época, que nos deu toda a assistência para nós. Nós começamos a ser usados como obreiros ali na casa do Senhor, em Santinês. A minha esposa também muito ativa na casa do Senhor. E daquele momento ali, começamos a servir. Houve a primeira prova, né? A primeira prova, eu fiquei desempregado. Eu trabalhava numa empresa de energia elétrica aqui, conceituada aqui no estado, né? E hoje era uma estatal na época. E logo depois ela foi vendida, privatizada. Você trabalhava aqui em Carapina? Em Carapina, justamente. Né? Eu trabalhava em Carapina. Em que época, mais ou menos? Faz bastante tempo. Década de 80. Década de 80, ali em Carapina. Na subestação ali. Justamente. Eu trabalhava no COD, né? No COD. Centro de Operação e Distribuição. Isso. Da empresa ali, trabalhava de turno. Carapina, trabalhava de turno ali. E naquele tempo, trabalhava de turno, mas o tempo que eu tinha também, eu estava ali servindo ao Senhor. Né? E houve a demissão, fiquei desempregado, aí a prova começou. As nossas provas começaram. Mas tudo o Senhor tem um propósito. Que logo após, depois de 16 anos trabalhando ali, naquela empresa, logo após a demissão, passou um tempo, e a minha esposa recebeu uma proposta de poder ir para a Itália, porque tinha a minha cunhada, que era casada com um italiano, né? E essa minha cunhada nos convidou, né? Porque o esposo dela havia sido cometido de um tumor e ela precisava de alguém para estar junto, né? A questão E minha esposa tinha o curso de técnico de enfermagem e foi feito o convite para ela e nós colocamos diante do Senhor na época. E eu lembro até hoje, né? Nós ir para Itália. Primeiramente, como é que nós íamos, questão dos recursos, né? Para podermos irmos para lá. E naquele instante, nós colocamos diante do Senhor, oramos ao Senhor por um tempo. E de um culto, o Senhor falou que estava falando com os servos e confirmando, né, um pedido que a gente tinha feito ao Senhor. E que Ele usaria nós, esses servos, num lugar muito longe. Identificamos que era nós, né? E colocamos diante do Senhor, consultamos ao Senhor, e ela foi primeiro para a Itália, e logo depois eu levei os meninos, até então não tinha Esther.
Ah, sim. Não tinha Gabriel. foi o Felipe e o Gabriel, nós fomos para a Itália. E isso foi no ano de 2003. 2003 nós fomos para lá. E ela foi na frente. Logo depois nós fomos. E interessante de tudo que a minha esposa, quando chegou ali, foi concedido o documento para ela, né? O documento para estar ali. E a bênção maior, que eu fui 8 meses depois. E o milagre de Deus foi o seguinte, que nós chegamos lá, minha esposa nós já tínhamos já a casa para nós morarmos, só nós. Chegamos ali numa cidade chamada Como, que fica nos confins com a Suíça, né? Faz fronteira com a Suíça. E a primeira coisa que nós falamos, meu Deus, e a igreja? Como vamos fazer para poder ir para a igreja? Porque a igreja era em Milão, a igreja é em Milão. E da onde nós estávamos ali naquela cidade, para chegar até lá, e a gente morava numa montanha, não era fácil. E para chegarmos até lá, praticamente, eram 100 quilômetros da onde nós morávamos. E a primeira coisa que nós pensamos foi o seguinte, o que nós vamos fazer para poder ir para a igreja? E, primeiramente, recursos. A minha esposa já estava trabalhando, já dando assistência ali ao meu cunhado, mas não era tanto, né? E quando eu cheguei ali, recebi uma proposta de trabalho, que a minha preocupação minha era que como faria para poder ir até a igreja. E naquele instante, onde eu comecei a trabalhar, mexendo com marcenaria, ali em Como, esse proprietário dessa empresa me fez uma proposta para mim. Porque eu perguntava ao senhor, como é que eu vou poder ir para a igreja a 100 quilômetros daqui? Eu vou precisar de recursos para poder eu ir para a igreja. E esse, lembro até o nome dele agora, o italiano, o nome dele é Salvatore, né? Salvatore. Ele chegou para mim, o único funcionário que tinha ali chegou para mim e falou para mim o seguinte, me chamava de Matias lá, né? Matias, eu tenho uma proposta para você de pagamento. Eu não vou pagar você mensalmente, não. Aí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou te pagar semanalmente você. Todo sábado, à meio-dia, você vai receber a sua carta, né? A sua busca, eles falam, a carta, com o valor da semana para você. E eu falei, você aceita? Eu falei assim, eu aceito. E ali, naquele instante, eu vi que era a mão do Senhor já agindo para o meu chamado, já, para poder nós e a nossa família estar na igreja. O recurso. Então, todo sábado, meio-dia, ele vinha, fazia o pagamento para mim. Com aquele recurso que nós recebíamos ali, uma parte era para ir para a igreja. Entendi. E a gente, com aquele valor, a gente ia para a igreja e ainda tinha um valor que ficava ainda para poder a gente passar a semana tranquilamente. E ali a gente viu a mão do Senhor, nesse sentido aí. Para nós foi uma grande bênção. E dali, logo depois, o Senhor nos deu... No primeiro dia que nós fomos para a igreja, eu lembro até hoje que quando chegamos ali, oraram com nós e uma irmã tinha tido um sonho. E ela tinha passado esse sonho para o pastor lá da época. E dizendo o seguinte, pastor, eu sonhei que o senhor trazia um varão para cá. Só que aonde ele estava era muito longe. Mas no sonho eu vi que o anjo preparava uma ponte. E essa ponte fazia ligação de onde ele estava até aqui na igreja de Milão. E ele todos os dias passaria por esta ponte, porque o Senhor manteria esta ponte, porque o Senhor tinha um chamado para a sua vida. E realmente, quando eu cheguei ali, eu entendi que o Senhor tinha um propósito para a minha vida ali na Itália. E hoje, louvado é o nome do Senhor, nós estamos ali realizando a obra do Senhor. Hoje o senhor mora em Milão mesmo, né? Moro em Milão. Próxima à igreja. Podemos dizer que é quase próxima à igreja. Vamos dizer que é 25 minutos da igreja. Perfeito. 25 minutos. Porque pro capixaba, você tá em Vila Velha ali para Vitória, já é uma distância muito grande, né? Uma distância muito grande. É verdade. As distâncias da É só atravessar a terceira ponte, mas é grande. É grande. Os irmãos ali, praticamente, quase todos moram a 30, 40 quilômetros da igreja. São poucos que moram perto da igreja. Só. Mas louvado é o nome do Senhor, que os irmãos ali são fiéis, se dedicam ao Senhor e... Tem que ser fiel, né? Tem que ser fiel.
fazer uma obra dessa forma. Assim, para nós que temos igrejas tão próximas da Não nossa é? casa, tem que ser fiel mesmo. Por exemplo, eu moro aqui em Coqueiroa de Itaparica. Próximo à minha casa são 3 igrejas. É. Próximo. Bem, quando eu falo próximo, irmãos, é próximo, viu? É coisa de 2 minutos na igreja. 2 minutos. E então o que acontece? Os irmãos ali, eles têm essa dedicação, né? Em participar, de estar presente na igreja. Até mesmo porque em Milão só temos uma igreja só e louvado é o nome do Senhor. Hoje nós temos um templo Glória a Deus. maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Nós estamos aqui, agradecemos ao presbitério, né? Por ter dado esse presente para nós, né? Ali em Milão, onde nós estamos reunidos para glorificar o nome do Senhor. Agora tem muitas pessoas que pensam assim, eu quero ir pro exterior, realizar o Senhor, a obra do exterior. É fácil realizar a obra no exterior, pastor? É para valente. É para valente, porque até meus irmãos comentam quando chegam ali, eles falam que as provas de lá são totalmente diferentes das provas daqui. Ali o servo realmente é aprovado, até mesmo porque pela dificuldade, né? De você, primeira coisa, a língua, né? A questão da língua, a adaptação e também as provações que vêm para poder tirar, né? Do servo do Senhor, desanimar o servo do Senhor. Mas eu sempre falo o seguinte, para servir o Senhor no exterior, tem que ser perseverante. Não pode desistir. Tem que continuar. A distância que eu fazia todo final de semana é uma distância considerável. Né? E logo depois o Senhor nos concedeu muita dificuldade, um carro para nós podermos estar presente. Minha esposa trabalhava de turno em um hospital. E todo sábado e domingo nós estávamos na casa do Senhor. Às vezes a gente ia para o sábado e a minha primeira função que foi dada foi ser responsável do grupo de louvor. E eu tinha que estar 5 horas na igreja lá em Milão. Então praticamente a gente tinha que sair de casa 2 horas da tarde, já tem que estar lá para poder estar em Milão. E para isso nós íamos ali, a minha esposa às vezes tinha que voltar, nós voltávamos no sábado à noite, 100 quilômetros, voltava. No domingo de manhã, a gente estava presente novamente e nós tínhamos que voltar para casa, porque às vezes ela pegava trabalhar de tarde. Aí eu tinha que voltar para casa, trazer ela para casa. E voltar para a igreja. E voltar para a igreja com as crianças. Meu Deus. Então, praticamente, no final de semana, nós rodávamos aí praticamente quase 300 quilômetros, mais de 300 quilômetros por final de semana para poder estar na casa do Senhor. Para ir e voltar no sábado dá 200. Para ir e voltar na escola bíblica, mais 200. E para ir e voltar no culto da noite, mais 200, dá 600 quilômetros. Agora você entendeu por que o Senhor nos pagava, nos deu a bênção de pagar, pagar por semana, né? A semana que o Senhor já tinha um propósito para poder nós estarmos presentes ali, nesse sentido ali, entendeu? Então o que acontece? Nós tínhamos que voltar e nós tínhamos que ir novamente para a igreja. E interessante que em todo esse tempo, o carro que eu tinha, né, que o Senhor tinha nos dado, nunca deu um defeito. Nunca aconteceu nada. Então, para nós, a gente via que a mão do Senhor, ela estava sempre presente nas nossas vidas, porque a partir do momento que você é fiel naquilo que você executa nesta obra, todo recurso é dado para nós. Não falta nada para nós. As provas, elas estão ali presentes. Eu repito mais uma vez, viver no exterior tem que ser perseverante na oração, dedicação, para que Deus possa continuar operando nossas vidas. O senhor me contou em off ontem à tarde, quando nós nos encontramos aqui nos corredores da Rádio Manaim. O senhor me falou assim, Kleber, eu queria contar isso, porque foi uma experiência que, além dessa, e certamente de outras que o senhor irá contar, mas uma experiência que marcou a vida de vocês, quando a sua esposa, a irmã Simone, ela teve um problema de saúde. Eu queria que o senhor contasse pra gente. Kleber, você lembrou bem, Kleber. Kleber, você lembrou muito bem, tá? Realmente, nós conversando ontem ali, e faz parte, né, das provações dos servos do Senhor. No ano passado, a minha esposa ela foi acometida de um tumor, né, um tumor no seno, nos seios, e para nós foi algo que a gente não esperava, né? Mas para o servo do Senhor, a gente tem que estar sempre esperando algo que vem para poder nós sermos provados. E interessante que quando ela
a nossa preocupação, quando nós recebemos a notícia, a médica chegou, quando foi falar para nós, ela chegou e comentou, né, que o câncer o tumor era agressivo e que tinha que começar o tratamento de imediato. E quando a médica falou isso para nós guardamos do Senhor, né? Clamamos ao Senhor com muita calma, recebemos a notícia. E a médica ficou assim, olhando para minha esposa: mas tá tudo bem com a senhora? Eu falei: tá. A senhora não vai ficar desesperada, preocupada com a informação que eu dei para a senhora? Não, porque eu tenho um Deus que cuida de nós. Aleluia. E a médica falou assim: então, a minha única preocupação é que eu tenho um casamento do meu filho em agosto, e eu queria saber se eu vou conseguir ir para poder estar presente no casamento do meu filho. Era o Felipe que ia O casar? Felipe quer casar. E foi o ano passado. E naquele instante a médica falou o seguinte: assim, a senhora vai pro casamento do seu filho, porque o seu Deus vai dar condição. Graças a Oh, Deus. meu Deus. A médica já passou a entender quem era o Deus que nós estávamos servindo. É verdade. E naquele momento ali, ela foi, nós viemos o ano passado e fomos para o Manaim e estávamos ali, participamos do seminário no Manaim, e ali os pastores oraram com ela, com a minha esposa, e hoje, há um mês atrás, nós podemos glorificar o nome do Senhor, que ela foi curada. Nós tornamos ao Manaim no final de semana passado para poder glorificar o Senhor pela bênção que o Senhor concedeu à vida da minha esposa Simone, onde houve a operação do Senhor, e hoje nós podemos glorificar o nome do Senhor, que ela foi curada pela mão Glória a do Jesus. Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado Esse é o ao Deus Senhor. que nós servimos, pastor João Carlos Braga. Com certeza, em todos os lugares onde a gente estiver, ele está com a gente. Seja no Brasil, seja na Itália. O importante é a gente estar firme com ele, porque o que diz o salmista, né? Se eu tomar as asas da alva, se eu for nas profundezas do mar, até ali A tua mão me susterá. tua mão me susterá. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor, estamos conversando com o pastor Crenilson de Jesus Matias Dias, você que sintonizou agora, você que conectou agora o YouTube, e estamos conversando com ele. Ele está na Itália há 24 anos, está pastor justamente com a sua família, ali na igreja de Milão, e está contando como foi o seu chamado para essa obra, né? Como Deus o alcançou ali através da vida do Felipe, seu filho, como Deus tem feito nesses anos todos, né? A ação, o agir de Deus na vida do pastor Crenilson, não só dele, na vida da Simone, sua esposa, do Felipe, do Gabriel e também da Esther. Da Esther, que é uma outra experiência, né? Eu dei esse gancho aqui para que o senhor possa falar sobre como foi a operação do Senhor na vida da Esther. Interessante que nós fomos para lá, nós fomos com o Felipe, né, e o Gabriel, que eram pequenos. São brasileiros ou são italianos? São brasileiros. A Esther, ela nasceu lá, né? Então, o que acontece? Nós, em férias aqui no Brasil, novamente para um casamento do meu irmão, o caçula aqui, aquele que... O Júnior. O Júnior, para o casamento do meu irmão. E no culto, ali na igreja em Santinês, o Senhor, ele falou o seguinte, lembrar mais ou menos aqui, ele falou o seguinte: ó, o Senhor mostrou que está aqui uma serva conosco, ela vai receber uma notícia que vai deixar ela muito preocupada na questão do recurso. Mas o Senhor está falando para falar para ela aqui que não vai faltar nada para ela, que ela possa descansar no Senhor, porque quem está dando é o Senhor. Amém. Tomamos posse, né? Ela tomou posse, mas não sabia ainda que estava grávida. E quando nós tornamos para a Itália, e nós fomos procurar saber, ela descobriu que ela estava grávida Esther. da Esther. E naquele instante veio toda a preocupação, né? Meu Deus, 2 já estava, não é fácil, né? Agora o terceiro filho, porque geralmente lá são poucos filhos da Itália. Então nós, brasileiros,
já vinha o terceiro filho, já a gente fica já um pouco preocupado, né? Com a situação de ter o terceiro filho. Aí nós lembramos, ela lembrou, lembra da promessa que o Senhor fez e nós nem sabíamos ainda. É mesmo. O Senhor daria todo o recurso para nós. E realmente, o Senhor deu todo o recurso para nós. Não faltou nada no nascimento da Esther. Toda a provisão foi dada para nós. Toda a condição foi dada para nós. E hoje a Esther está aí com 17 anos, né? 17 anos completados este mês, para glorificar o nome do Senhor. E não faltou recurso da parte do Senhor. A gente vê que o pastor ele vai de festa em festa, né? O irmão se batizou, aí ele aceita Jesus. Aí o filho se casa, a esposa é curada. Aí o irmão se casa, vem outro bebê. E assim ele vai. É como Israel, né? Como Israel. E em todas essas experiências, né, nós podemos glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor, em tudo, o Senhor esteve à frente de todas as coisas. E realizar a obra no exterior não é fácil. Mas o Senhor, quando você coloca o propósito de servir ao Senhor, o Senhor ele vai à frente de todas as coisas. Na igreja em Milão, onde o senhor está, pastor, o senhor lembra agora, nesse exato momento, algo que aconteceu ali na igreja? O senhor já está ali com o pastor há quanto tempo? Na verdade, eu fui ungido ali em Milão? Em Milão. E quando eu fui ordenado, eu fui ficar à frente da igreja de Roma e da igreja de Torino. Eram duas igrejas, que na época tinham poucos pastores, na verdade, né? Só tinha eu e o pastor Jean Carlos, pastor Jean, que está lá conosco na igreja de Mantova, pastor da igreja de Mantova. E na época só tinha ele e eu, né? Dos outros tinha outros que eram ungidos. E logo que eu fui ordenado, eu fui para essas duas igrejas. E dando assistência a essas duas igrejas. E logo depois o Senhor levantou novos pastores que foram assumindo as demais igrejas. Eu dava assistência também a um trabalho também em Nápoles. Então a nossa vida era corrida praticamente. Final de semana era sempre, ou estava em Roma, ou estava em Torino, ou estava em Nápoles. Então, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque não faltou da parte do Senhor, né, a ajuda, a força para poder realizar essa obra, né? E todas as vezes que a gente chegávamos de uma viagem, de assistência, eu chegava dentro de casa e falava: minha esposa, a missão foi cumprida. Amém. Isso que nós temos que dizer sempre. Às vezes que realizamos algo para o Senhor, nós temos que dizer: a missão foi cumprida porque o Senhor nos sustentou. Então, eu fiquei dando assistência a essas igrejas e fiquei, apesar de que a família permaneceu ali em Milão, né? Permanecendo em Milão, estava sendo cuidada pela igreja de Milão. E tem praticamente 2 ou 3 anos que 2 anos mais ou menos, 2 ou 3 anos que nós tornamos para estar mais ativo ali em Milão, principalmente no momento onde a igreja estava sem um lugar, né? Nesses 2 anos, o senhor está em Milão, algum fato aconteceu? O senhor poderia destacar uma experiência ali com os irmãos de Milão? A bênção é que podemos dizer que nós ficamos um período, porque nós perdemos o local, não por culpa nossa, perdemos o local onde nós estávamos. E nós provamos até comprar este local, mas não foi possível. E durante esse tempo, nesses 2 anos, nós estávamos reunidos através da plataforma Zoom e um culto semanal, presencial, no hotel. E a preocupação que todos tinham, mas como é que vai ser um culto semanal e o culto através do Zoom? Será que as pessoas vão dispersar? Mas o que o Senhor fez neste período? Neste período, foi o período que a igreja mais cresceu. O Senhor acrescentou vidas novas para a igreja. O número de salvos neste período, mesmo não tendo um local, todos os anos batizava alguém. E isso para nós foi edificante, porque em nenhum momento o Senhor deixou de assistir a nós ali na casa do Senhor.
E com isso, a igreja ela cresceu cada vez mais diante da fidelidade do povo, da fidelidade do Senhor conosco. E não faltou da mão do Senhor do recurso para nossas vidas ali. São muitas experiências que nós temos para contar. No momento agora, a gente pode tentar recordar algumas aqui. Eu lembro que um servo, ele chegou um dia, ele foi num lugar e não tinha o recurso para a sua casa, no caso, não tinha o alimento naquele momento ali para dar aos teus filhos. E esse irmão, ele foi até uma casa alimentar, da onde ele morava, e ao chegar ali, ele chegou, e a pessoa que estava ali, proprietária daquele lugar, chegou para ele e falou o seguinte: você está precisando de algo? E ele falou assim: tô. Então você pega o que você precisar para levar para sua casa. Mas aí a pessoa perguntou: mas como é que eu vou pagar isso? Não, você pode levar. Nem conhecia ele. Nem conhecia. E o irmão pegou esses alimentos, levou para casa, e a esposa perguntou: como é que você conseguiu isso? Eu não sei. A pessoa falou que eu podia pegar, que já estava pago já. Meu Deus. E aquele ali foi o recurso daquele ali. O irmão, eu posso falar quem é o irmão? Pô, claro. O irmão sou eu. Era um momento que a gente estava com uma certa dificuldade, e naquele instante ali o Senhor operou grandemente na nossa vida. Até hoje eu glorifico o nome do Senhor por essa experiência que o Senhor concedeu. O anjo do Senhor, né? Jamilson, a gente vê o cumprimento da palavra do Senhor, que diz assim: eu nunca vi o justo desamparado, glória a Deus, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. São promessas que o Senhor deu, e quando o Senhor fala, Ele cumpre. Ele fala assim: seca-se a erva, murcha a flor, mas a minha palavra permanece para sempre. Glória a Deus. E eu digo, a gente tem visto experiências aqui a cada quarta-feira. Você não é o primeiro e nem vai ser o último. Glória a Deus. Que o Senhor pega, dá uma ordem assim, tudo acontece, e a pessoa não sabe nem explicar como foi aquilo. Aconteceu. Quem foi que pagou, por que aquela pessoa não te conhecia e mesmo assim mandou você pegar o recurso. É o nosso Deus, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono dos supermercados, Ele é o dono dos postos de gasolina, Ele é o dono de tudo. Tudo. Então a gente vê que a sua fé, a disposição para fazer a obra do Senhor. Você tinha tudo para dizer assim: não precisa ir na igreja sempre não, 100 quilômetros é muito longe, gasta muito combustível. Não, mas a disposição ficou. Glória a Deus. A vontade de estar na igreja ficou. Sabe o que eu chamo isso? Para o necessitado, até o amargo é doce. Glória a Deus. É verdade. Até o amargo é doce. Quantas pessoas se deslocam muito tempo para poder estar na presença do Senhor? Nós tínhamos uma irmã aqui. Você lembra aquela irmã que subiu o morro? A irmã Marinha. A irmã Maria é uma senhora que a casa dela não pegava o sinal de internet. Então ela subiu o morro para 6 horas da manhã estar lá em cima para poder conseguir pegar o sinal da internet e escutar a madrugada. Então você vê, a Bíblia fala assim, né? A alma farta pisa o favo de mel. Pisa o favo de mel. Mas para o necessitado, até o amargo é doce. Quando nós nos colocamos na posição de necessitado, aquilo que poderia ser amargo se torna doce para nós. Você vê a experiência que você passou. Não tem como comprar. Era um momento de prova. Momento de prova. Todos nós passamos por momentos de prova. Momento de prova. E aí você chega lá e diz: você está precisando de alguma coisa? Tô. Pode pegar. Era um momento amargo que se tornou doce, que hoje se torna testemunho colocado aqui para muitos que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa hora, poderem crer no Senhor e saber: é o mesmo Deus, Ele vai agir da mesma forma. E logo depois, interessante você ver, como você falou, a palavra do Senhor, passado um tempo eu fui levantado diácono. Passou esse tempo, eu fui levantado diácono. Logo depois que aconteceu isso, o diaconado veio para mim. Passou-se um tempo, veio a unção.
Passou-se um tempo, veio a ordenação. Então o Senhor tinha um propósito, na verdade, de me provar, de provar a nós, né, que somos servos do Senhor, para ver até onde vai a nossa fé. Exatamente. O senhor sempre teve no seu coração esse desejo de um dia estar pastor, estar à frente de uma igreja, de exercer o ministério pastoral? Olha só, eu sempre falo que a importância da herança, ela é coisa maravilhosa, entendeu? Então, meu pai sempre teve essa preocupação. Ele era um evangelista, é um diácono evangelista. Até hoje, a gente anda pelas ruas aqui do bairro ali, e quando nos vê, fala, você é filho do irmão Gilson, né? Então, foi a experiência que nós tivemos aí nesse sentido. Então, a herança, ela é muito importante para nossas vidas, entendeu? E eu me lembro que, quando eu estava para poder ir para a Itália, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu via que meu pai estava numa marcenaria, olha só. E eu chegava e perguntava para ele o seguinte, falei, pai, como é que eu faço para trabalhar nisso aí? Eu falei assim, eu vou te ensinar a você como trabalhar com essa madeira. Só que você não vai poder esquecer jamais como trabalhar com essa madeira. E ele ali, no sonho, ele me ensinava, você vai ter que fazer assim na madeira, cuidar da madeira assim, dessa maneira. E naquele momento, naquele sonho, no final do sonho, ele falou assim, agora, eu te ensinei, agora você guarda isso. E eu não entendi nada. No início, na verdade. A gente estava indo para ir para a Itália, né? Uhum. Mas ali eu já vi que era algo que o Senhor tinha para as nossas vidas, como um ministério, como um chamado do Senhor. E é o que nós fazemos hoje, né? Trabalhar com a madeira, né? Verdade, madeira, verdade. E o meu primeiro emprego lá foi trabalhar com madeira. Trabalhar com madeira, meu primeiro emprego. Então ali o Senhor, passando o tempo, né? A gente vai tendo as experiências, estava no início, né? A gente vai entender por que o Senhor lá no início mostrou o projeto que ele tinha para minha vida como servo do Senhor. Usando meu pai no sonho, né? Usando ali meu pai no sonho, que representa o nosso Senhor, né? Eu tô aqui com a mensagem do irmão Léo. O irmão Léo mora nos Estados Unidos. Ele mora na América. Uhum. Ele diz assim, Kleber, as experiências do pastor são muito edificantes para os irmãos que, assim como ele, moram no exterior. Aleluia. Porque tanto na Itália quanto nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, existem, quando você está fora do seu país, né, você vai encontrar dificuldades. E não pode arrefecer, não pode desanimar. Porque aqui no Brasil, a gente até brinca com isso, né? No Brasil você tem muitas oportunidades, mas você estando na terra estranha, em outro país, outra cultura, outro vocabulário, idioma, é tudo diferente, né? Então vem aí as batalhas e é aí que vem a aprovação. E tem muitos irmãos que estão nos assistindo aqui, o irmão Oscar lá em Buenos Aires, na Argentina, tem tantos irmãos aqui, Estados Unidos, Itália, Portugal, que estão enviando mensagem aqui nesse exato momento. Luxemburgo também, irmãos estão ali em Luxemburgo, e mostram realmente isso, essa dificuldade, mas que Deus, diante da fidelidade do irmão ou da irmã, Deus opera bênçãos. Glória a Deus. Exatamente, e esse é o propósito do Senhor, né, de espalhar o evangelho em todos os lugares, né, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E eu acho interessante que às vezes a prova é a ferramenta de Deus para fazer isso. Você vê, ele passou a prova aqui no Brasil, ficou desempregado, e aí o Senhor abre uma porta lá na Itália. Por quê? Porque precisava da família lá na Itália fazendo a obra. O Senhor fecha a porta aqui e abre lá. Glória a Deus. Aí, automaticamente a pessoa corre para a porta aberta. Não é assim que funciona? Né? Mesma coisa, você olha a igreja de Jerusalém, estava todo mundo comprimido ali em Jerusalém, ninguém queria sair dali. Aí vem uma perseguição, todo mundo vai todo mundo para tudo quanto é lugar, e o evangelho vai sendo espalhado. Então, era o propósito do Senhor para a vida dele. Já estava escolhido para ele que ele tinha que ser um ministro lá. Tanto que desde cedo o Senhor já tinha ensinado ele, vai trabalhar com madeira, vai aprender a trabalhar com madeira. O primeiro emprego dele lá era trabalhar com madeira.
E ele continua trabalhando com madeira, só que madeira viva, né? Madeira humana, né? Madeira humana. Isso. Continua trabalhando. Então, é o propósito de Deus. Enquanto nós estamos debaixo da orientação dele, cabe a nós apenas obedecer. A nossa parte na vitória é a obediência. Agora, qual é mais difícil? Tirar o nó da madeira ou tirar o nó da madeira ser humano? Madeira humana. Madeira humana. A madeira humana não é fácil, né? É pela graça do Espírito Santo, pelo Senhor na nossa vida, que a gente trabalha, né, com muita insistência, e com isso o Senhor nos edifica, o Senhor nos dá a condição de poder executar essa obra e trabalhar com a madeira, né? Mais ainda difícil tirar. E o que o Senhor que manda mais madeiras para nós trabalharmos, na verdade? Eu fico pensando, você que aprendeu a trabalhar com madeira, mais difícil ainda é tirar o nó da própria madeira. Da própria madeira que são. É verdade. Da própria madeira. Da própria madeira. O nosso nó. É verdade, o nosso nó é verdade. Isso é o mais difícil para nós. A irmã Suzana Soares, lá de Afogados, Recife, disse: Kleber, eu estava aqui lavando os pratos, parei tudo que eu estou fazendo para ouvir essa experiência que nos fortalece. Glória a Deus. Amém, um abraço. Louvado Um abraço à irmã Rita Patrícia, também lá em Jupi, Pernambuco, né? Ela disse: o Senhor Jesus viu o desejo do pastor em realizar sua obra. O Senhor sempre honra o seu servo, né? É isso mesmo, realmente. E ela diz: literalmente, o Senhor fez conhecer o trabalho com madeiras para cuidar das madeiras, entre aspas, o homem que o Senhor irá enviar para ele cuidar. Aleluia. É isso. Glória a Deus. Eu acho que a palavra é gratidão, né, pastor? Gratidão. Sempre gratidão. Gratidão. Por aquilo que Deus fez, faz e pelo que ele ainda fará. Isso mesmo. A gratidão, ela faz parte da vida nossa como servo do Senhor, mesmo nas batalhas, nas dificuldades, nas provas. Mas o Senhor, ele nos dá a condição e a cada dia de estarmos cada vez mais gratos a ele. Por toda a ação do Senhor na nossa vida. Pastor João. Estou recebendo uma mensagem aqui do pastor Alexandre, lá do Rio Grande do Sul, dizendo: ouvindo a rádio desde a madrugada, ouvindo as experiências do pastor Crenilson, o justo viverá pela fé, experiências que nos fortalecem e nos lembram que não estamos sozinhos. Aleluia. Aleluia. Nós não estamos largados nesse mundo à própria sorte, de maneira alguma. De maneira alguma. Há um Deus que governa todas as coisas, sentado no trono, que governa todas as coisas, pastor Clemilson, pastor João. Verdade. Nada passa batido, nada passa sem o olhar do Senhor. Ele sabe, ele conhece todas as coisas, né? É verdade, verdade. E é verdade, ele conhece todas as coisas e sabe como agir na nossa vida. O mais é nós deixarmos ele agir na nossa vida. E é o que acontece conosco, né? Quando nós deixamos o Senhor agir na nossa vida, nós descansamos. Na verdade, descansamos no Senhor. É essa a operação. Vem momentos difíceis, momentos de provações, independente. Nós falávamos aqui antes, né, que as provas no exterior, elas são mais difíceis do que as provas aqui no nosso país de origem, na verdade. Mas aí o que nos edifica é saber que nós temos um Senhor que cuida de nós. Quando nós entendemos isso, o Senhor está conosco. Vamos deixar Ele agir. E quando deixamos Ele agir, sabemos que lá na frente a vitória vai chegar para nós. Aleluia. Para as pessoas, nossos irmãos que estão nos ouvindo, que estão em outros países, até mesmo na Itália, mas em outros países, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, Mônaco, Portugal, Estados Unidos, os irmãos que estão no exterior, e muitos que podem estar passando também por algumas batalhas, enfermidades, falta de emprego, perseguição talvez, enfim. Qual seria o conselho, o bom conselho de alguém que já passou por tudo isso? O conselho que eu dou nesse instante é o ensino desta obra, que é uma das doutrinas: corpo. Porque quando nós estamos no corpo, junto com a igreja, nós não estamos só. Amém. E a nossa batalha não vai ser sozinha, vai ser junto com o corpo, Aleluia. a igreja que nos ajuda, que nos ora. Tudo isso que eu contei aqui, de experiências, não seria possível se não fosse a igreja, se não fosse o corpo. Não é a minha experiência. Tudo foi alcançado porque eu faço parte de um corpo. Aleluia. Um corpo que está vivo, um corpo que tem agido, um corpo que tem orado, um corpo que tem pagado um preço, que tem cumprido a vontade do Senhor. E o segredo é esse:
Se você está longe, está afrontando neste momento uma batalha, uma prova, esteja no corpo. Amém. Porque no corpo você vai alcançar a vitória do Senhor em tudo. Esse é o conselho que eu dou. Amém. Muito bem, queridos. Nós conversamos hoje com o pastor Cremilson de Jesus Matias Dias. Ele que é empresário, mora e trabalha e serve ao Senhor lá em Milão, né, na Itália. É o esposo da irmã Simone, o pai do Felipe, do Gabriel, da Esther. Futuramente vovô de alguém, né? Verdade. Estou esperando. Verdade. Já tem um apóstolo, É verdade. já tem um anjo e já tem uma rainha. Uma rainha. Falta o neto. Volta o Falta o neto, volta que o é neto. mais importante Volta o que neto. tudo isso. Ele foi o nosso convidado de hoje, contando as suas experiências nesses 24 anos de Itália, né? 24 anos. 24. Parece que foi ontem, né, pastor? Parece que foi ontem. Mas ele está aqui contando essas experiências para que, primeiramente, o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Não há outro motivo de estarmos aqui falando o que estamos conversando. Glória É para a que o Jesus. nome do Senhor seja exaltado sempre. Mas também para você que está acompanhando a nossa programação, você que está em outro país, ou até mesmo você que está aqui no Brasil, né? Que tem uma dificuldade de... Imagine você morar a 100 quilômetros da igreja. Imagine, 40 quilômetros, né? Como nós temos irmãos na Amazônia. Sim. Nós temos irmãos em Minas que moram longe da igreja. E muitas vezes nós aqui, eu falo nós aqui em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, temos muitas igrejas aqui em Vila Velha, né? Aqui em Vitória, na Grande Vitória. Praticamente todo bairro tem 3, 4 igrejas aqui, bairros grandes, né? E muitas vezes Choveu, choveu, não acabou. vou, né? Acabou. Choveu, acabou. Parece que vai chover, não vou para a igreja. Parece que vai pior ainda. Não é? Não é? Verdade. E lá tem a questão da neve também, né? Ainda tem esse E agravante. o frio, né? Agravante. E o frio. E aqui, E o frio. aqui quando faz 25 graus, o capixaba já põe botas, blusas, não é? Touca. Mas lá não, lá tem neve, lá tem o Tem frio. a questão do tempo também, né? Tem a questão do tempo também que não é fácil, né? No inverno você está se deslocando para estar na igreja, mas a grande bênção é o seguinte, que apesar do frio que tem fora, quando você chega dentro da igreja, tem o calor do Espírito Santo, Aleluia. que aquece a nossa vida, a gente começa a glorificar o Senhor, a louvar a Deus, e isso que nos aquece e nos dá força para poder continuar na caminhada. Um abraço aos irmãos de Milão, na Itália, de Roma, de Nápoles, de toda a Itália. Mantova, Treviso, né? Treviso também. Os irmãos que estão acompanhando a nossa programação. Firenze também. Olha, Tem igreja em Firenze? Tem um trabalho em Firenze, Olha o Pastor só. Melk ali em Firenze. Tá? Temos Mantova, Milão, Treviso, Roma, Firenze e também o trabalho em Nápoles também. que maravilha. Que Deus continue abençoando a obra no exterior, em especial hoje na Itália, onde está o pastor Cremilson, onde está o pastor Jean, né? Glória a O Deus. Melk, enfim, todos os pastores ali envolvidos na obra no exterior. Pastor, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite, de estar aqui conosco nessa quarta-feira, né? O senhor tá em visita a familiares aqui, Visita né? familiar, justamente. Tá retornando quando para a Itália? Eu retorno dia 6 de setembro. E posso... Por favor. Nós teremos ali um seminário no dia 11 de outubro, ali no local da igreja onde o Senhor nos deu. O local tem a igreja e tem uma parte que nós estamos preparando lá para poder, pela primeira vez, fazermos ali um seminário neste local, no próprio local onde o Senhor nos deu ali. E eu peço aqui a oração dos irmãos, dia 11 de outubro, seminário ali em Milão, na Itália, seminário internacional. Os pastores aqui do presbitério estão se deslocando para ali e sabemos que sempre é uma grande festa para todos nós ali, quando está a presença do presbitério, a presença do ensino, para nós ali é edificante para nossas vidas. Tá? Então eu queria deixar aqui um abraço também aqui para o pastor Carlos Moerá, que está lá conosco também, tá? O coordenador da Itália, pastor Carlos, e estamos aí. Amém. E por favor, no dia 11 de outubro nos manda um link, Tá. né? Para que Ok. possamos acompanhar por aqui, né, pastor João? Com certeza. Pra ver a vitória sendo estabelecida e realizada lá com os irmãos de Milão. Será uma benção, porque todas as vezes a gente fazíamos os seminários em hotéis.
E o Senhor deu o local para nós, para a igreja, e certamente deu também o local para nós fazermos o seminário no próprio local da igreja. Graças a Deus. Isso para nós é uma grande bênção, né? Motivos de glorificar o Senhor. Glorificar o nome do Senhor. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Leva o nosso abraço, a irmã Amém. Simone, né? Os filhos vieram também? Já o Gabriel tá na Inglaterra, né? Ele mora na Inglaterra. Só tá conosco aqui a Esther, e o Felipe mora aqui no Brasil. Morou lá com a gente na Itália. O Felipe mora aqui, né? Mora aqui. Então casou, agora mora aqui. Aqui no Mas Espírito Santo. eu tô orando para ele poder voltar. Não é bem pelo Felipe. É pelo Neto. Pelo Neto. Estou orando para poder ele voltar para a Itália também, para nos ajudar ali na obra do Senhor. Amém, querido. Amém. Muito obrigado, pastor, pela vinda aqui nessa manhã. Muito Amém. obrigado mesmo. Pastor João Carlos Braga, obrigado mais uma vez também por estar conosco aqui, nos ajudando. Eu que agradeço de poder participar desse programa e ter essas experiências maravilhosas já em primeiro plano, aqui no estúdio junto conosco, conhecer o pastor Crenilson, mandar um abraço para os irmãos da Itália. Estivemos lá já tem uns 10 anos atrás e ficou marcante a visita naquela igreja lá em Roma. Que Deus abençoe a todos. Amém. A você que acompanha a nossa programação do Chamados para Servir, você vai ter a reprise na próxima sexta-feira. Sexta-feira, mais conhecido como depois da manhã. Isso. Você vai ter reprise desse programa, tá bom? Com o pastor Clemilson. E no sábado, pela TV Manaim. Você vai poder acompanhar. E também, daqui a pouquinho, já vai estar disponibilizado no YouTube essa entrevista. Você pode enviar o link para quem você quiser. É uma forma de evangelizar. Eu não sei falar, eu não sei convidar, eu tenho vergonha. Mande o link. É simples, né? Hoje em dia, fácil, todo mundo manda o link, né? E você vai... Quando você envia o link para a pessoa, ela vai ter acesso a essa entrevista, vai ouvir aquilo que Deus tem feito na vida dos seus servos. Hoje aqui o pastor Crenilson. E que Deus pode fazer na sua vida também. Só depende de você. Só depende de você abrir o seu coração e ter esse chamado. Porque o chamado também é para você. Chamado para servir o Senhor dessa obra. O Deus forte, poderoso e que está vivo. E que Ele quer ter você perto dele, tá bom? Aceite esse conselho aqui de seu amigo. Aceite o Senhor enquanto dá tempo, né, pastor? Enquanto dá tempo. Porque o dia do arrebatamento está próximo. Então, vivamos, como diz a palavra, o apóstolo Paulo falou, prossigamos em conhecer o Senhor. É todo dia, mas querer estar mais perto dele, servi-lo com fidelidade, com amor e alegria. Porque Ele tem cuidado de nós e Ele quer cuidar de você também. Ponto final no nosso Chamados para Servir de hoje. A você, uma excelente quarta-feira, uma boa semana. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.